Equilibrar a vida profissional e o relacionamento amoroso não é fácil. E entre as celebridades, além da falta de tempo, existem outros fatores que podem atrapalhar. Fãs versus namoro. Se arrocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. O sertanejo Lucas Luco tem uma legião de seguidoras apaixonadas. Mas o coração, por enquanto, está vazio. Em uma entrevista para uma revista de variedades, o bonitão disparou a seguinte frase: "Se eu assumir um relacionamento agora, minhas fãs me matam." Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. As dificuldades existem até mesmo para aqueles que ainda estão em início de carreira. O cantor Rafael teve um namoro que durou 4 anos, mas quando a fama chegou, o namoro terminou. Olha, minha carreira acaba que atrapalha um pouco do relacionamento, né? O mais difícil para a pessoa entender é a ausência mesmo, né? É a saudade ali, a pessoa fica muito tempo sozinha. Mas os casos não param por aí. A colunista Fabiola Reifert, que sabe tudo sobre os famosos, tem mais para contar pra gente. Fabiola, tudo bem? Oi. A carreira, ela pode atrapalhar o relacionamento amoroso dos famosos? A Bruna Marquezine e o Neymar, por exemplo, a carreira dos dois acabou atrapalhando, principalmente a dele. Jogador de futebol, sabe como é que é, muita mulher em cima. E o caso das super ciumentas? Tem aquela mulher que é tão ciumenta que às vezes não deixa o cara desenvolver. Tem uma que é muito ciumenta, ela diz que não, mas é, viu? Eu sei de várias histórias. É a Fernanda Souza, aquela ex-Chiquitita, que é a atriz que é casada, casou agora recentemente com o Thiaguinho. Me diz o que aconteceu, era pra ser diferente. Ela morre de ciúme das pessoas. Ela sabe muito bem o marido que ela tem e as fãs que ele tem. Caraca, mulher! Será que ter sucesso na carreira pode atrapalhar o relacionamento? Luiz Bate e Amanda Françoso falam sobre sucesso e solidão. O homem não aprendeu ainda a lidar muito bem com essa nova mulher. A nova mulher também está se encontrando. Quem vai querer namorar uma pessoa que o pouco tempo que está acordada está trabalhando? E mais, 7 problemas pessoais que podem arruinar o seu relacionamento. Eu sou assim e você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Para nos ajudar com o tema de hoje, nós temos aqui com a gente 2 amigos nossos que também fazem palestras semanais sobre vida amorosa. Nanda e Júnior. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigada. Prazer. Pois é, a classe está crescendo, né? Vários estudantes, então a gente está aqui para poder ajudar a fazer todos passarem de ano. A escola está crescendo, muitos alunos, então requerem mais professores, né? Agora, Nanda, só para os nossos alunos saberem um pouquinho mais sobre vocês, você tinha me falado que você não acreditava em casamento, não é mesmo? Por quê? Quando você nasce, vem de um berço onde você tem os exemplos, geralmente você segue aqueles exemplos. E os exemplos que eu via ao meu redor não eram casamentos que eu poderia falar assim, eu quero ter um casamento assim, eu quero ser assim. Então, vai nascendo dentro de você assim, olha, se é para ser assim, eu nunca quero casar. E era o que acontecia comigo. E mesmo você no namoro com o Júnior, você também não acreditava em casamento? Você achava assim, esse namoro aqui... Mesmo no namoro vai com o dar Júnior. no quê? Vai continuar como namoro pro resto da vida? Eu sinceramente, eu não sei o que eu tinha na cabeça. Mas... Um raciocínio falho. Mas deu certo, deu certo. Sabe por que é falho? Porque você disse, você cresceu vendo maus exemplos de casamento. Então nada te incentivava a casar um dia. Porém, você cresceu e viu também maus exemplos de profissões, de trabalhos, de pessoas que ganhavam dinheiro de maneira ilícita e nem por isso você se espelhou nelas. Você decidiu ter uma carreira legal, uma carreira honesta e tudo mais, porque, quer dizer, você escolheu bons exemplos para seguir. E por isso que as pessoas que estão em casa e dizem assim, poxa, eu não tive exemplo de família, de casal e tal. Tudo bem, você não teve na sua casa, na sua família, talvez. Mas não quer dizer que eles não existam. Eles existem, basta você mudar o seu foco, que
Que eu creio que foi o que aconteceu eventualmente com você. Pois é. Você vê que a gente pensa que não existe, porque você não vê. Então, honestamente, eu pensava que não existia, até que um dia eu comecei a ver, olha, existe como. Porque chega a ser uma injustiça, né? Por causa de um mau exemplo que ela via, não significava que todos iriam fazer a mesma coisa. Né? Então, você mesmo estava se sabotando a sua própria vida amorosa. Júnior, vocês hoje estão casados há quanto tempo? 18 anos juntos há 21 anos. Você sempre pensou em se casar, ao contrário da Fernanda, ou também tinha seus problemas, suas questões? Não, sempre pensei em me casar, mas com a pessoa certa. Tinha namoradas que eu não queria casar, eu já sabia que eu não iria casar, porque eu buscava algo específico. Bom, então vocês estão aqui hoje para não somente os nossos alunos conhecerem vocês um pouquinho melhor, mas também para nos ajudar a responder perguntas dos nossos alunos, né? E nós vamos dar para vocês a primeira pergunta. Vamos lá. Uma aluna cujo filho está com problema no casamento. Ele tem 21 anos, se casou há 6 meses com uma mulher de 31. Vamos assistir à simulação para saber o que está acontecendo por lá. Renato e Cris, preciso muito da ajuda de vocês. Não para mim, mas para meu filho, que está casado há 6 meses. O namoro dele já era turbulento. Tinha muitas mentiras, ciúme, inseguranças, enfim. Tudo mostrava que não era para chegar ao casamento. Ô Bruno! Você não tem vergonha? Vive falando de casamento e olha pra piriguete na rua, você não me respeita, cara de pau! Eu e meu esposo conversamos com ele e demos conselhos, mas nada adiantou. Filho, você é tão jovem, tem a vida toda pela frente. Será que se casando agora aos 21 não é precipitação? Olha, eu agradeço a preocupação de vocês, tá? Mas eu tô apaixonado pela Juliana. Meu filho disse que ia casar e casou. Então, fizemos tudo o que podíamos para ajudar no casamento. Ele é um rapaz trabalhador e honra com as despesas da casa. Mas as mentiras continuaram. Alô? Oi, Bruno? Não, tô ligando porque eu vou atrasar, tô um pouco atrapalhada no trabalho, tudo bem? Ah, não, tudo bem, a gente tá na mesma situação. Eu acho que eu vou chegar um pouco mais tarde também, a gente vai chegar junto. Ah, tá bom então, bom trabalho. Às vezes ele termina seu trabalho mais cedo e, ao invés de ir para casa encontrar a esposa, prefere ficar aqui até tarde. É que a esposa sempre faz cobranças de coisas que ainda faltam na casa dele e acabam brigando. Outra coisa, ele a chama para sair, mas ela geralmente não vai. Minha nora não gosta de frequentar os eventos da nossa família, apenas da família dela. Hoje é aniversário do meu pai. Eu não te falei que a minha mãe preparou um jantar para comemorar? Ah, você falou, não, nem lembro. Olha, eu tô muito cansada, Bruno. Faz 20. Vai lá, manda um beijo pra ele. Poxa, Juliana, custa você fazer esse carinho pro meu pai? Nossa, eu gosto muito do seu pai, Bruno, mas não dá, tô muito cansada. Fui conversar com a mãe dela algumas vezes, antes do casamento, e até disse que meu filho ainda não estava preparado para casar. Ela e a mãe ficaram extremamente nervosas com o que disse. Antes deles casarem, dei o livro Casamento Blindado para ela, mas não estou vendo nenhum resultado. No meu casamento, o livro ajudou muito. Estou há 24 anos casada e agradeço a Deus por isso. Meu filho, pelo visto, parece que não vai seguir nosso exemplo. Já não sei mais como orientá-lo. Preciso dos conselhos de vocês. Antes de darmos nosso conselho a esta aluna, eu queria lembrar você que você pode deixar a sua dúvida no site escoladoamorresponde.com e nós vamos dar uma resposta aqui no programa. Exato. Bom, vamos perguntar então ao Júnior e à Nanda o que eles têm a dizer para esta aluna que está com problema com o filho, o casamento do filho. O que a gente vê ali? Nós vemos uma diferença na idade, que é um fator importante. Por exemplo, ele é 10 anos, né? mais novo do que ela. Então, creio que você concorde, Nanda, que um tem que subir e o outro tem que descer. Eles têm que chegar ao meio termo para que venha a haver um relacionamento, porque já estão casados. Mas o mais interessante e importante também é que o casal, precisa se conscientizar que eles precisam de ajuda. Eu vejo assim que a mãe, ela tem que
ela tem que parar de olhar também só pelo ângulo do filho dela. Eu sei que o seu filho só tem 21 anos, que ele casou, ele foi muito precipitado. Com certeza, provavelmente ele foi, porque ele não tem maturidade para ser um marido, né? Então ele ainda mente, ele ainda ele não passa segurança para a esposa dele. Mas você só olha o ângulo dele, pelo ângulo dele. Ah, ele é muito jovem, poxa, ela tá tirando vantagem desse casamento. Ele já casou, ele decidiu casar. Ele foi maduro o suficiente para casar, né? Então agora, o seu papel em ajudar o seu filho é você ajudar os dois. Ou seja, ok, você não pode ficar pensando assim, meu filho fez uma burrada. Você não pode mais pensar nisso, porque ele já casou. Então, se você ficar pensando, poxa, meu filho não devia ter casado, meu filho não devia ter casado, você vai transmitir isso de alguma forma para a sua nora e talvez seja por isso que ela não goste de ir na sua casa. Se tornam inimigas e acaba envenenando ainda mais o relacionamento. Então, ao contrário, você tem que procurar fazer da sua nora uma aliada, porque afinal, ela casou com seu filho casou com ela. Faça dela uma aliada, procure interferir o mínimo possível. E mesmo os problemas que eles estão tendo e continuarão tendo até que eles se ajustem eventualmente, serão bons para eles. Eles precisam passar pelos problemas e resolver os problemas eles mesmos. Então, é importante que os pais deem um passo atrás ou dois, quando os filhos estão tendo problemas no casamento, e desde que eles não estão se matando um ao outro, né, deixe eles se resolverem entre si, ok? Porque isso vai fazer parte da maturidade que ele vai ter que desenvolver dentro do casamento. E uma dica também, você falou que deu o livro Casamento Blindado para eles, não ajudou em nada. O livro Casamento Blindado, presta atenção, o livro não ajuda ninguém. O que ajuda é a pessoa fazer o que diz no livro, tá bom? Porque o livro você compra, coloca lá na prateleira, ele vai ficar lá. E, aliás, ele é um ótimo bichinho de estimação porque não come nada, não suja, não gasta nada. Mas é praticar que vai trazer os resultados, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar de 7 problemas pessoais que atrapalham os relacionamentos. Muita gente pensa que tem problema de casamento, mas na verdade o que tem são problemas pessoais que precisam ser resolvidos para que então o relacionamento funcione. Você sabe o que são problemas de aceitação? Volte lá para a sua infância e lembre-se quando seus pais demonstravam carinho, aprovação e atenção. Podia ser um sorriso, um abraço. Eram gestos simples que alimentavam sua autoestima. Mas muitos ou não tiveram isso, ou em algum momento passaram por rejeições. E aí a autoconfiança da pessoa ficou abalada. Isso muda o jeito como essa pessoa vai se relacionar com os outros e principalmente com o parceiro. E esses problemas ficam mais evidentes na vida afetiva. E hoje, ao longo do programa, nós vamos mostrar 7 situações que exemplificam como esses comportamentos são fatais para o relacionamento. O primeiro deles é quando a pessoa não se gosta, tem baixa autoestima. Sabe aquela frase? Eu não me cuido, mas você tem que me amar do jeito que eu sou? Acompanhe. Oi, amor. Oi. Nossa, Lídia. O que aconteceu? Parece que você foi atropelada por uma carreta. Podia cuidar um pouco mais da aparência, né, amor? O que é, Orlando? Me deixa em paz. Por acaso a gente vai receber visita hoje? Não, mas precisa receber visita pra você se arrumar, ficar cheirosa. Eu não mereço uma esposa bonita como você sempre foi? Querido, o tempo passa. O cabelo fica ressecado, a barriga cresce, nada fica bom. Lídia, não culpe o tempo por isso. Casamento é assim, querido. Os anos passam. Não lembra como que eram nossos votos? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Com beleza ou sem beleza. Eu sou assim e você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Tá difícil. Tá difícil essa situação. E bom, poderia ser um homem, né, que não se cuida, porque também vamos ser aqui justos. Mas, segundo as pesquisas, são as mulheres que costumam ter mais problemas com a aparência. E isso reflete até nas redes sociais. Se você não se gosta, você automaticamente não vai se cuidar, né? E claro, isso vai respingar no parceiro e no casamento também. Se você não se cuida, como vai cuidar de alguém? Nanda, quais as suas considerações, você, Júnior? Eu acho que isso é muito comum entre as mulheres. Você vê aquela coisa de que quando você vai limpar a casa, você põe sua roupa mais velha
E você vai lá pra faxina e o marido chega, aquele cheiro de frango assado, aquela coisa toda, ela não se preocupa muito. É uma mentalidade que muitas mulheres têm e que traz sérios problemas no relacionamento, com toda razão. Assim, agora que você já casou comigo, agora você vai ter que aguentar, eu não vou mais investir em nada nesse relacionamento. Você vai ter que me aceitar assim. Casamento para muita gente é a licença para andar feio, né? Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui agora, mas voltamos já para o segundo dos 7 problemas pessoais que atrapalham a vida afetiva. A verdade é que para resolver qualquer problema são precisas 2 coisas: o querer mudar e a ajuda certa. Foi o que aconteceu com o Jefferson e com a Edna. Vamos saber mais dessa história. Cheguei no fundo do poço. Eu me sentia péssimo, me sentia um lixo, na verdade. A gente se conheceu, era moleque, tinha 15, 16 anos, e começamos a namorar, aquele namoro de infância, de adolescente. Durante o nosso namoro nós brigamos muito, brigamos algumas vezes, né? Chegamos a terminar tudo. Separava e voltava, na época de namoro. Foi até que um dia que eu falei, vamos dar um basta. Chega. Vamos voltar e vamos parar de briga. Aí nós noivamos e já tratamos de comprar as coisas para poder casar. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a pegar bastante serviço, eu viajava e eu comecei a beber muito. Sempre quando ele chegava, geralmente depois de uma noitada, de bebedeira, sempre tinha briga, sempre tinha discussões. Quando eu me dei conta, na verdade, eu já estava afundado nos bar, bebendo, ficando a noite em claro, largando minhas filhas de lado, largando a minha esposa. Me sentia a última mulher do mundo, porque assim, como ele tinha uma esposa dentro de casa e eu não saía. Ele chegou a sair de casa uma vez, ficou uns 10 dias fora de casa. Peguei minhas coisas e fui embora e fui morar na casa da minha mãe, entendeu? Só que foi muito humilhante pra mim lá. Quando ele voltava, ele prometia, eu vou mudar, eu não vou mais beber, eu não vou mais sair. Mas passava 2, 3 semanas e começava tudo de novo. Eu acho que o momento mais difícil foi quando eu descobri que ele estava usando drogas. Arrumei uma briga por conta da droga e da cachaça. E eu não morri porque Deus não quis. E ali, eu vi que se eu não tomasse uma decisão na minha vida, eu não ia ter mais vida. Você sintonizou na palestra do Renato e da Cristiane para casados e solteiros, e aí seu pensamento começou a mudar. A parte que eu mais refletia, que eu mais pensava nos meus problemas, era dentro do carro. Foi nessa hora que eu passando as faixas do rádio, caiu na programação da palestra da Cristiane e do Renato. Aí eu pensava comigo, a minha esposa tinha que ouvir essa rádio. Pensava comigo, né? Ela que tem que ouvir essa rádio. Se ela ouvir a rádio, nosso casamento vai mudar. Um rapaz mandou um e-mail com um problema, um homem mandou. Aí eu falei, caramba, peraí, mas o cara admitiu? Porque o homem é difícil você admitir o seu problema, entendeu? A gente é machista. Aí eles pegaram e falando, não, quem tem que mudar é você. Aí, através da palestra, né, ele ouvindo pelo rádio mesmo, ele começou a mudar. Ele começou a ter outras atitudes, né? E isso despertou em mim a curiosidade. Aí ele me chamou para ir na palestra, ele falou, vamos um dia pra gente conhecer e tal. E eu aceitei. E depois do primeiro dia já mudou. Bom, e o Jefferson e a Edna estão aqui com a gente para contar como que aconteceu isso. Edna, ele disse que nas programações da Escola do Amor, no rádio que ele ouvia, ele já começou a mudar. Você percebeu essa mudança nele? Quais foram? Percebi que ele começou a chegar em casa diferente. Ele falava, poxa, eu ouvi a palestra hoje, o Renato falando tal coisa, assim, né? E isso me despertou. Né? No começo eu não acreditei, na verdade eu não acreditei. Eu olhava pra ele e falava, acho que isso é mais uma armação dele. Ele ia falar, daqui a pouco volta tudo de novo. Quanto tempo vocês estavam tendo esses problemas no casamento? Olha, bastante tempo, acho que já tinha 5 anos, uns 5 anos mais ou menos. Porque é normal, a pessoa, quando um muda, o outro fica assim, não sei não, começa a ficar cínico, porque já tentou tantas vezes, outras vezes mudar e não mudou, né? Só que dessa vez ele mudou mesmo, ficou mudado. Exatamente. O que ele mudou, por exemplo? As atitudes. Já, assim, às vezes ele bebia, continuava bebendo, mesmo ouvindo pela rádio, só que quando ele chegava em casa, ele estava diferente. Aí ele falava, não, mas eu percebia que ele queria mudar,
Porém, ele não conseguia largar a bebida. Até o dia que ele resolveu parar de vez. Aí vocês vieram na palestra juntos? Nós viemos para a palestra e lá eu vi que eu tinha que parar com tudo. E ali eu consegui a força para não beber mais, para sair fora das drogas. Ali foi onde eu consegui enxergar o que eu tinha que fazer mesmo para colocar em prática, né? Exato, colocar em prática. Não adianta só saber. Muitas pessoas, inclusive, Jefferson, estão assistindo a Escola do Amor agora e têm assistido há muito tempo, há mais de ano. E gostam, concordam, acham que é o marido também, o outro que tem que mudar. Queria tanto que meu marido assistisse esse programa. Até gostaria de mudar, mas não tem a força, não consegue mudar. Você precisa desenvolver a força, e essa força extra você adquire quando vocês veem as palestras, porque é algo muito mais profundo. Não há dúvidas de que de tudo que nós fazemos, todo o trabalho que nós fazemos, o trabalho mais eficaz e mais profundo são as palestras ao vivo, as aulas presenciais, como o Jefferson e a Edna passaram a assistir e hoje já estão transformados. Edna, você mudou também? Mudei, através dele, né? Até porque como que eu poderia ver a mudança dele se eu também não mudasse? Então não haveria transformação, até porque eu não era perfeita, né? Nem sou. Então eu tive que mudar. Eu comecei a ouvi-lo mais. Quando ele chegava, às vezes ele chega, até hoje ele chega, às vezes chega estressado, dia a dia de trabalho. E eu olho para ele, percebo que ele está meio estressado, sento do lado dele, não falo nada, dou o tempo dele, depois vou lá perguntar, aconteceu alguma coisa? Como é que você tá? Tá tudo bem? E por aí a gente vai, a gente tem que procurar ouvir mais, uma coisa que eu não conseguia fazer. Ok, bom, parabéns a vocês por terem sido alunos assim tão aplicados, porque mesmo antes de vir às palestras, vocês já começaram a ver resultados através da prática. E assim como a Edna e o Jefferson, você também pode mudar o seu casamento. As palestras acontecem às quintas-feiras, às 8 da noite. E atenção, solteiros, temos dicas para vocês também, viu? O estacionamento é amplo, tem creche para os seus filhos pequenos, tudo gratuito, você não paga nada. Mas lembre-se, as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos, sem exceção. Então anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 da noite, para casais e solteiros. E agora todos os domingos também, né, Renato? Às 18 horas, nós temos as palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Exato. Esperamos por você lá. Vamos agora para o segundo dos 7 problemas pessoais que atrapalham a vida afetiva. O que fazer quando o parceiro coloca você em segundo plano e não tem o mínimo de cuidado com o relacionamento? Ele bem que tenta agradar, mas a esposa nunca arruma um tempinho. Amor, cheguei! Cadê você? Tô dando banho no Pedro. Tá, então vem logo que eu trouxe uma surpresa pra você. Ai, trouxe uma pizza pro jantar. Ai, Júnior, vai comendo porque vai demorar aqui. Preguiçosa, amor. Ai, Júnior, só você, né? Eu com sono e uma dor de cabeça. Ah, vem cá, eu tô morrendo de saudade. Saudade? Sai pra lá, você e essa sua carência sempre. Me deixa em paz, hein? Porque daqui a pouco eu tenho que estar de pé, a mamãezinha aqui, pra dar de mamar pro Pedro. Bom, a gente fala dessa situação aí porque é muito comum. A mulher passa a ser mãe, né? Cuidar da casa, passar a tratar o marido quase como se ele fosse parte dos móveis da casa, né? Tamanho descaso que ela tem para com ele. E aí fica muito difícil equilibrar, né? Porque ela tem que ser mãe, mas ela tem que ser esposa também. Ela continua sendo esposa e muitas acabam tendo problemas no casamento bem na época em que elas precisavam mais, porque você agora é mãe, você quer o apoio do seu marido, você precisa que ele esteja ali ao seu lado, né? Mas são essas esposas ou maridos, que a gente sempre fala que vale para os dois lados, que daqui uns anos vão ficar reclamando, eu não sabia, ele me traiu, ou ela me traiu, mas eu achava que estava tudo certo. Por quê? Porque tirou o foco do casamento e colocou no filho, no trabalho, no cachorrinho, outras coisas. É porque as pessoas, né, Nanda, eu imagino que você já deve ter visto isso, que vocês aconselham muitos casais. A pessoa pensa assim, não, ele tem que entender. E vai deixando o relacionamento rolar e a pessoa simplesmente vai ter que aceitar que não tem tempo de atenção. Teve uma fase do nosso casamento que a gente não tem filhos, mas eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu comecei com aquela ideia assim, Júnior, você já escovou o dente?
Júnior, a roupa não é no chão, é no cesto. Então, teve um dia que eu acordei que ele falou assim, Fernanda, você não é minha mãe. E eu tava assim... Deve ter dado um branco. Já estávamos casados por alguns anos, né? Foi uma fase, eu não sei o que acontece, mas eu vejo isso muito nas mulheres também. Ela, a partir do momento que, de repente, ela tá lá com o filho, já se torna normal para ela, já que o filho botou a roupa fora do cesto e o marido também, então vamos ensinar os dois. Então, como agir, Renato? Assim, vamos falar com essa pessoa que está casada com uma outra pessoa que não lhe dá atenção. Seja porque ela é mãe ou porque, enfim. Tem que voltar o foco para o parceiro, ela tem que despertar. Uhum. Tem que chegar e falar assim, olha, você está faltando com atenção para comigo, ou então você está dando muita atenção para o nosso filho. Você sabe, né? Eu fiz isso quando a gente tinha esses problemas e isso não funcionou para mim. Não, mas quando você falou sério, funcionou. Quando você falou de forma firme, funcionou. Mas quando você ficava... realmente não funciona. Isso não funciona. Vocês você ficar chateando a pessoa. Não é? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que o marido, ele procura a porta mais perto. Quando isso pra ele acontece, sair. a gente para de olhar os nossos defeitos e olha só o jeito que ela está falando. Não vai conseguir nada assim. Exato. Então, olhar no olho, parar, não é brigar, não é chatear, mas olhar no olho, parar e falar assim, olha, quero falar pra você uma coisa. Você está faltando com o seu papel aqui dentro de casa. Eu não estou aguentando isso mais. Quer dizer, dar um aviso sério para outra pessoa. E não entrar em debate, não brigar. Simplesmente dar esse aviso. E manter a seriedade no aviso. Para que a outra pessoa sinta, isso aí está diferente. Eu nunca ouvi ela falar assim. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui agora, mas voltamos já já com Luiz Batti e Amanda Françoso, que vão contar pra gente como é essa solidão e o sucesso que andam juntos de vez em quando. A minha emoção por meio do que eu faço fala mais que a razão. É daqui a pouco, não saia daí. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro, mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Já percebeu que tem gente que praticamente não consegue engatar um relacionamento sério por causa do trabalho? O que fazer quando a profissão atrapalha a vida afetiva? Vamos falar com dois jornalistas que, de formas diferentes, afirmam que a profissão é a grande causa da solteirice. Luiz Batti e Amanda Françoso, sejam bem-vindos à Escola do Amor. Obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente. Mas antes, quero aproveitar o tema e revelar mais dos 7 problemas que minam a vida amorosa. Esse, inclusive, hoje em dia é bem comum às mulheres. Ela é bem-sucedida, madura, mas infeliz na vida afetiva. Veja só. Apareceu a Margarida! Ou melhor, Dona Laura. Ainda bem que deu uma pausinha no trabalho pra ficar com as amigas. Ai, meninas, eu adoro estar com vocês, mas meu trabalho me consome. Opa! Esse negócio de trabalho, essa palavra tá proibida. Hoje nós vamos beber, rir e dançar. Ai, vamos! Que tal se a gente sair pra agitar o esqueleto agora, hein, meninas? Já deu meu horário. A noite tá ótima, mas eu tenho que ir pra casa. Ah, não, Laura, de novo não. Quem sabe você encontrou um príncipe aqui, hã? Eu já tenho o meu, mas infelizmente é meu travesseiro. Divertir então, puxa vida.
Bom, essa situação aí é comum a muitas pessoas hoje em dia. Não sei se vocês já se sentiram assim, ou seja, ocupados durante o dia, trabalho, corre, sobe, desce, depois à noite bate aquela solidão. Algum de vocês se identifica? Ah, já, várias vezes, diversas vezes. Aliás, de fim de semana, às vezes bate a solidão e por mais que você tenha convites para sair, não é? Parece que é uma coisa meio estranha, não é? Você sabe que você tem um convite, mas mesmo assim você se sente sozinho. É algo meio até contraditório, né? No meu caso, eu sou muito apegada à minha família, porque as pessoas costumam dizer, mas você ainda não construiu a sua família? Mas eu me sinto muito dentro da família que eu venho. Eu sou muito apegada aos meus pais, aos meus avós, tios, primas. A gente é muito amigo, a família toda é muito unida. Então, nesses momentos... eu me aproximo muito deles, final de semana, porque tem horas, o Bate deve saber, porque a gente tem quase a mesma idade, um pouquinho a mais eu tenho, mas assim, chega um momento que dentro da solteirice a gente já fez tudo. Você já viajou para todos os lugares que você quis, você já saiu para a maioria dos lugares que você também desejou. Então eu acho que a vida ela tem uma evolução natural e chega um momento que a gente tem que evoluir com ela, né, passando por todas essas vertentes. E aí a gente tem que se entregar a coisas que nos deem prazer, como ficar perto da família. Talvez por eu não morar perto da minha família seja um dos motivos também, né? E a família não cobra, não, Amanda? Ah, minha avó fala assim, vó me assistindo. Minha avó fala, Amanda, eu tenho 35 anos. Não vou mais ter um bisnetinho, né? Eu falo, calma, avó, ainda tenho tempo. Mas eu acho que isso é muito natural e hoje as pessoas casam-se um pouco mais tarde, assim, né? Especialmente no nosso trabalho, a gente tem muitos exemplos disso. Eu acho que é porque a gente se dedica... Eu também não moro com a minha família, mas vou muito pra lá, porque eles são do interior de São Paulo, então dá pra... Eu rodo aí uns 250, 300 quilômetros e fico mais perto deles. Me sacrifico muito para fazer isso e estar perto deles. Mas acho que assim... Nos dias de hoje, a gente acostumou um pouco mais. O trabalho nos consome de tal forma que sobra menos tempo para fazer essas outras coisas. Tempo também, preenche um pouco, né? Essa correria. Mas por outro lado, vocês acham que atrapalha? Ou seja, a prioridade que se coloca no trabalho, o tempo que se despende na carreira, especialmente na carreira de vocês, acaba atrapalhando, não sobrando tempo para a vida amorosa? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só uma coisa curiosa, você vê, a minha irmã, eu namorei muito tempo. Fiquei namorando durante 6 anos. Tive um relacionamento de 6 anos firme. Só que depois disso, eu fiquei na solteirice. A minha irmã agora foi mãe. Então ela é a grande estrela da família, aquela atração que acaba me deixando um pouco em paz nesse sentido. Mas de trabalho, com certeza. Porque, veja só, a minha função... ela precisa sempre se adaptar às estratégias de programação. Então, às vezes, você pode estar de manhã, outro ano você pode estar à noite, ou outro mês você pode estar de manhã e pode estar à noite, como é meu caso atual. Então, eu acordo 4 horas da manhã. Faço programa das 6 às 9 da manhã. 10 da manhã, a única coisa que eu quero é minha cama. Até às 5 da tarde. Aí eu volto para a Record para fazer o Cidade Alerta com o Marcelo. Quando eu vejo é 9 horas, hora de dormir para o dia seguinte. Quem vai querer namorar uma pessoa que o pouco tempo que está acordada está trabalhando? É difícil. A gente fica muito cansado, né? Eu percebo isso. Assim, antigamente eu tinha depois mais dos 30, disposição. né? É fogo, viu? Mas você acaba trabalhando muito com TV, evento corporativo. A gente tem muita coisa que não é só a TV também. E isso te toma muito tempo. Então, às vezes, até para sair com amigas mesmo. Vamos jantar, vamos colocar o papo em dia. Às vezes você não consegue durante a semana. Aí, final de semana, viaja com o evento ou viaja para casa da família. Então, fica aquela vida sempre muito corrida. Às vezes, você até se interessa por alguém e não consegue. Olha, essa semana eu não posso, na que vem eu não posso. Puxa, na outra eu vou viajar. Puxa, daqui a pouco a pessoa desistiu, né? Bom, vamos dar uma ideia para as pessoas em casa desta correria de vocês. Vamos conhecer um pouquinho mais da carreira, tanto do Luiz quanto da Amanda. Vamos lá. Jovem e talentoso, este é Luiz Bate, ou melhor, o Menino de Ouro, como é conhecido pelo público. Com 31 anos, o jornalista vive o auge de sua carreira profissional. Todas as manhãs, Bate está à frente do programa Balanço Geral e faz participações especiais no Cidade Alerta com o Marcelo Rezende. É o que? Tu tá fazendo papel de bolso? Não. Era só pra aparecer da cintura pra cima, Marcelão. Sempre descontraído com um sorriso largo, ele adora fazer brincadeiras que divertem os telespectadores. E não se importa com o apelido que ganhou do amigo.
Olha como é que você fica de menino de ouro. Bota o menino de ouro pra mim. Olha. Eu lembro que no dia que ele deu esse apelido, você é o nosso menino de ouro, é porque eu tava com uma gravata dourada, daquelas de doer os olhos, sabe? E daí eu acho que ele viu a cor dourada, a cor de ouro, marcou no rosto dele, e ele, como diz, pela minha dedicação de trabalho, eu acho que acabou ficando esse nome, né? Que eu guardo com o maior carinho. Mas essa história começou há mais de 20 anos atrás, quando o menino tinha apenas 11 anos de idade e já esbanjava talento como apresentador de rádio. Meu pai era médico ginecologista e ele me convidou para ir à rádio com ele. Ele ia dar uma entrevista sobre a saúde da mulher e era um sábado e ele não tinha com quem me deixar em casa. Quando eu entrei no estúdio de rádio, eu falei, nossa, que coisa. Fiquei fascinado. E desde aquele sábado eu passei a ir todos os sábados consecutivamente, até que eu pedi pro dono da rádio, ele estava num restaurante lá em Mogi das Cruzes, que é a minha cidade natal, e eu fui pedir na cara dura, escuta, tô participando de um programa aqui, mas eu quero ter o meu programa. Ele olhou de baixo pra cima, não precisava de muito, porque eu era baixinho. Aí ele falou, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 11. Você quer ter um programa de rádio aqui? Eu falei, quero ter um programa. Aos 13, estreou na televisão. Agora sim, estamos começando o programa Domingo no Palco, ao vivo para todo o Brasil! De lá pra cá, trabalhou em importantes emissoras de TV. Na Record, Bate começou como repórter do Cidade Alerta, no Rio de Janeiro. Olha, eu cheguei na Record em 2009, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava no Rio quando eu recebi o convite, e foi uma alegria muito grande porque eu sempre me identifiquei com o jeito da Record, da notícia, de fazer jornalismo. Na emissora, apresentou mais de 5 programas, além de inúmeras reportagens e participações ao vivo. O jeito autêntico do apresentador conquistou o público do Cidade Alerta. Minha primeira participação no Cidade Alerta foi em 2013, foi em março. Eu apresentava o Balanço Geral Manhã lá do Rio de Janeiro, então era às 6 da manhã. E um dia precisavam de alguém do Rio de Janeiro para entrar para dar uma notícia. Me convidaram e eu gosto muito do Marcelo Rezende, já admirava ele e falei, não, eu posso fazer. Aí o Marcelo, quando soube disso, falou, ué, mas ele faz o programa às 6 da manhã e vai voltar agora às 5 da tarde para fazer o Cidade Alerta? E assim aconteceu. O jovem coleciona quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Apesar da quantidade de fãs, ele ainda está solteiro. O relacionamento mais longo durou 5 anos e terminou em 2007. O motivo? Segundo ele, a namorada não compreendia as mudanças na vida profissional. Hoje, a prioridade do apresentador é o trabalho. Para ele, a mulher precisa somar e não disputar. Vamos estar juntos, eu e você, aqui pela Record. Sobe o som. Eu tô legal. Com muita competência, Amanda Françoso conquista uma legião de fãs por onde passa. Nascida em Ibaté, interior de São Paulo, a bela morena já fazia sucesso por lá. Ainda pequena, participou de vários concursos de beleza, até chegar a Miss. Mas foi em São Paulo que viu a carreira decolar. Aí eu decidi vir para São Paulo para me formar como atriz e logo na sequência fiz também a faculdade de jornalismo. Na cidade grande, aos 17, teve a oportunidade de estrear na TV como bailarina, no programa Fantasia de Silvio Santos. De dançarina para apresentadora só bastou um pulinho. E era um programa diário, ao vivo, com traquejo de atender as pessoas no telefone. Então, eu acho que muito do jogo de cintura que eu aprendi a ter dentro da comunicação da minha carreira foi realmente ali no Fantasia. Depois disso, se aproximou da vida country, não negando suas origens. Amanda tem um currículo extenso. São mais de 15 anos de profissão. Aqui na Record, Amanda chegou a compor o quarteto de apresentação do Hoje em Dia, apresentou Note a Note, Troca de Família, Estilo e Saúde. Na Rede Brasil, apresentou A Tarde é Show e atualmente comanda Papo VIP. A jornalista teve 6 relacionamentos sérios, mas não deu certo. Atualmente está solteira. O que você acha que por que você acha que a carreira às vezes atrapalha? Você já teve outros relacionamentos. Sim. Você acha que esses relacionamentos não deram certo por causa dessa independência, dessa carreira, do seu sucesso?
Assim, pra gente que é mulher é um pouco mais difícil, porque, por exemplo, eu vim pra São Paulo com 16, 17 anos. E desde então eu tive que ser independente, porque eu não tinha ninguém aqui que arrumasse o meu carro, que me ajudasse. Não, financeiramente hoje em dia, a mulher eu tive que ser. praticamente tem que ser independente. E aí assim, eu aprendi a me virar sozinha. E hoje, quando você tem um parceiro, por mais moderno que ele seja, ele ainda estranha algumas coisas, porque você chega no restaurante e a vontade é você falar, olha, por favor, nananana. Você quer meio comandar, mas não é inconsciente, a gente teve que ser assim. E aí, então, por isso que eu acho que o grande desafio para nós mulheres hoje, a gente não tem uma referência. Eu não sou igual a minha avó, igual a minha mãe nesse sentido. Talvez eu seja a primeira geração dessa mulher mais moderna, mais independente. Então, eu não tenho exemplos, né? E eu acho que o grande desafio para a gente hoje é encontrar um equilíbrio. É você ser a moça frágil, doce, ao mesmo tempo forte, independente, mas que isso não prejudique e de forma nenhuma cause competição entre o casal em algum momento, então que isso não aconteça. Se o cara é do meio artístico, no meu caso, fica mais fácil por um lado, porque entende horários, tal, mas fica mais difícil por outro, porque, por exemplo, com agendas atribuladas, a gente não se vê. Se não é do meio, no começo acha tudo legal, o fato de você ter que ser agradável com as pessoas, né? Ele não está acostumado com mulheres que fiquem conversando com todo mundo, dando atenção para todo mundo. Então, no começo, isso pode ser legal, a coisa de não ter rotina, um dia chega em casa muito mais tarde, finais de semana viaja. Chega uma hora que eles começam também não administrar bem isso. Então, é um desafio. Então, você acha que os homens estão tendo dificuldade para aceitar isso, se localizarem, se situarem em relacionamentos com mulheres assim, independentes? Essa nova geração, eu acho que ela trouxe, a nova mulher gerou um novo homem. E eu acho que há uma dificuldade, vocês podem falar isso melhor do que eu, mas assim, há uma dificuldade de localização mesmo dos dois. O homem não aprendeu ainda a lidar muito bem com essa nova mulher, a nova mulher também está se encontrando, sabe? Assim, como eu posso ser uma grande profissional bem-sucedida, né? Desenvolver todas as minhas funções, sabe? A gente diz assim, os caras dizem, poxa, você passa como um rolo compressor e quer fazer tudo, e quer trabalhar, e quer ganhar dinheiro. Isso era uma coisa de homem. Hoje a gente quer isso. Mas como ter tudo isso e ainda assim ser a fêmea que todo homem gostaria de ter, doce, meiga, estar em casa nos momentos necessários, quer dizer, eu acho que acertar esse ponto. Porque o que parece é que esta fórmula aí não está funcionando. Então, as pessoas precisam saber onde elas estão e o que o papel pede delas naquele momento, naquela situação. Senão, elas, como você falou, usou bem a frase, rolo compressor. Se você for igual em todas as situações, em todos os momentos, você vai acabar passando por cima de algumas pessoas quando você não deveria. Então, realmente é algo a pensar, o equilíbrio. Você já tem pensado sobre isso? Muito. E acho que meu último relacionamento durou 7, 8 anos. Eu fui, inclusive, noiva, tal, tudo aquilo. E hoje eu me sinto muito mais preparada para o relacionamento. Só que isso torna a gente um pouco mais exigente também. A idade, acho que a maturidade, essa independência até emocional que você cria. Mas eu acho que, no fundo, todo mundo quer construir também a sua família. Parece que é mais prático, né? Também. Óbvio que eu quero ter filhos, como você também quer ter um relacionamento. A gente quer. Só que a gente tem que encontrar alguém que realmente traga essa parceria. Acho que o segredo dos relacionamentos de hoje em dia é a palavra parceria, companheirismo, sabe? Ninguém tem que ser melhor do que ninguém, mas as pessoas têm que se jogar pra frente umas outras. Isso é muito legal. E isso é um pouco difícil nos dias de hoje. Eu tive na minha família um exemplo, eu tenho, aliás, os meus avós vivos por parte de mãe, portanto foi o exemplo mais bonito que eu já presenciei de casamento. Eles completaram 60 anos de casados e eu fui o mestre de cerimônia aos 40 anos de casados deles e aos 50 e agora você de 60 anos de casados. E eu me emociono demais porque é a relação mais pura que existe. Você veja, hoje meus avós têm 86 anos. Então, todas as vezes que eu os vejo, eu pergunto, vó, você vive pro meu avô, né? Dela, eu vivo, eu existo para ele, eu existo por ele. E ao mesmo tempo, quando eu cresci, eu vi o exemplo de casamento por parte dos pais dos meus amigos. Que, na verdade, beiravam mais ou menos 15 anos atrás, e eu comecei a ver, parece que meio que generalizado, um desgaste no relacionamento, no casamento. Então, ao mesmo tempo que eu via um exemplo sólido, eu comecei a ver muitas separações. Parece que é uma crise dos
de 10, 15 anos atrás, que cada vez mais a mulher queria essa independência e o homem queria essa independência, e ele chegava à conclusão que o melhor era se separar. Então isso na minha cabeça também sempre me assustou um pouco. E da mesma maneira que o meu trabalho, a cada mudança que eu faço seja de horário, seja de programa, seja de cidade, como foi o meu caso também, era um empecilho para continuar um relacionamento, não por minha parte, mas da parte dela. Então isso fez com que eu chegasse à conclusão, é melhor ser solteiro nesse momento. Que os 30 anos é a fase de decolar você na profissão, você investir, você entrar de cabeça. Então por isso que nesse momento era o que eu achei que era o melhor. É um exemplo que a gente gosta sempre de dar, por exemplo, vocês são exemplos clássicos disso. Vocês hoje desfrutam do sucesso na carreira de vocês porque vocês, desde criança, literalmente, vêm investindo nela. Né? Então vocês estão colhendo hoje. A vida amorosa, infelizmente, as pessoas não pensam normalmente desta forma. Elas não pensam que elas têm que investir na vida amorosa para poder chegar a um casamento de 10, 20, 30, 40 anos e feliz. Elas acham que vai acontecer automaticamente, que em dado momento mágico ela vai trombar com aquela pessoa dos sonhos dela e vai rolar, e vai aquela química, você vai saber no momento que os olhares se cruzarem. Infelizmente não é assim. Não é assim. Não é assim, desculpa, furar o balãozinho. Ô, Cris, eu tô achando mas é muito mais. Não vou dizer pra você que você não vai ouvir histórias de pessoas que foi assim, encontrei lá e não tava esperando, não tava procurando e encontrei. Acontece. Mas a maioria dos casos de pessoas, de casais bem-sucedidos, você vai ver que eles foram bem-sucedidos por investimento. Eles foram intencionais. Entendi agora. Intencionais na busca e na construção do relacionamento. Como vocês foram intencionais na carreira. Plantando, então, né? Exato, colher. Plantar. Agora, Bate, tudo bem. Você arrumando uma pessoa assim que quer te apoiar, que vai... Feito em laboratório. Não, porque tem. Tem? Tem mulheres assim. Agora, você também vai ter que compensar. Né? Porque não é só uma pessoa que tem que sacrificar o tempo todo, né? Não pode ser, relacionamento não pode ser uma só pessoa cedendo e a outra só fazendo o que ela quer. De outras formas compensar, de outras né? formas, Talvez você... O acordo será alguém que abraçou a sua carreira, vai te apoiar nessa carreira, mas você não vai negligenciar outra pessoa, a existência dela, os anseios dela. Você vai ter que compensar nesse sentido. Ou seja, eu encontrei alguém que me apoia tanto, como que eu posso recompensar essa pessoa por tanto apoio que eu recebo e compreensão? É bom eu deixar claro, não sei se no caso da Amanda, mas eu sei que eu não estou com a razão. Eu sei que eu não sou certo em ter esse pensamento no momento, mas a minha emoção por meio do que eu faço fala mais que a razão nesse sentido. Então, eu acho que a mensagem que está transparecendo aqui da nossa conversa para os que estão solteiros é o seguinte: hoje em dia, o companheirismo está tão importante, tão valioso, valorizado, quanto o sucesso na carreira da pessoa, se não mais. Porque você vê aqui duas pessoas de grande sucesso que estão procurando quem para uma companhia? Pessoas que entendam seu trabalho, que sejam companheiras, estejam ao lado. Infelizmente, as pessoas estão perdendo este princípio tão valioso do companheirismo. Né? As pessoas às vezes têm medo, né, de ceder, porque se ela ceder, ela vai se anular no relacionamento. Então, uma pessoa que não tenha medo, né? Quando você se torna uma companheira, um companheiro... Eu fui companheira do Renato por muitos anos, hoje a gente trabalha junto, né? E por um tempo o Renato errou, né? Porque ele dava todo o tempo dele no trabalho. E quando ele tinha tempo para ficar comigo, ele queria descansar. Então ele errou e nós tivemos problemas no casamento. Tive que aprender a ser amigo, companheiro. E a Cristiane também, para que a gente apoiasse um ao outro. E aquele negócio de achar, não, ela tem que entender, eu estou trabalhando, não tenho tempo para essas coisas. Aquela coisa que eu estava te falando, não pode ser só um cedendo o tempo todo. Exato, né? Os dois têm que aprender o companheirismo. E eu sempre fui mais calado, aqui eu falo bastante, mas em casa eu sou mais calado do que ela. E eu tive que aprender a desenvolver esse lado meu. E eu acho que também isso é um erro das pessoas, que elas não desenvolvem dentro do relacionamento. Elas acham muito assim, você tem que aceitar do jeito que eu sou, tem que me aceitar assim, eu sou assim, acabou. E não é assim. Na vida, vocês tiveram que desenvolver para o trabalho, para a carreira, enfim, ainda mais no meio de vocês, vocês têm que se aprimorar para poder garantir o lugar de vocês. E no relacionamento, muito mais. A gente tem que aprimorar,
Se a gente não tem algo, a gente desenvolve. Então fica a dica para todos aí de casa. Esperamos que vocês também tenham muito sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Mais do que na carreira, especialmente na vida amorosa. E quem sabe depois do programa ser exibido, agora resolveu. Pois é. Bate, quem sabe a gente volta daqui o Eu ia falar breve isso. período. Vamos Mas guardar vai o lugar de depender vocês aí para vocês voltarem e contar o sucesso. Mas pensem também, relacionamento de sucesso é fruto de investimento, não é diferente da carreira, tá bom? Sem Tá dúvida, certo, sem obrigado. dúvida. Obrigado, Foi um prazer Luiz estar aqui Bate, com Amanda. vocês, aprendendo um pouquinho mais. Ok, muito obrigado. Vamos continuar agora com a nossa lista, comentando os 4 problemas que faltam, sendo que esse próximo é muito comum e acontece principalmente com pessoas que têm medo de serem rejeitadas. Bom, você já se sentiu como se fosse invisível? Vamos ver esta cena. Meu, esse semestre não acaba nunca, não é, amor? Ah, como amor é lindo. Ah, namorar por namorar eu tô fora. Esses caras de hoje em dia estão tudo com hormônio à flor da pele. Acho que eu vou ficar pra titia mesmo. E aí, tudo bem? E aí, May, May, beleza? tudo bom? Oi, Aline. Oi. Aí, Aline, a solução do seu problema talvez esteja mais próximo do que você imagina. Então, eu até quero namorar, mas infelizmente eu ainda não encontrei a pessoa certa. Nós estamos aqui com os nossos amigos Nanda e Júnior de volta. Bom, antes de comentar sobre esse problema aí, nós vamos ver o próximo que tem muito a ver com a confiança em si mesmo. Acompanhe. Oi, galera! Tenho uma surpresinha pra vocês. Consegui ingressos pro cinema pra sábado à noite. E aí, Júnior, vamos? Ah, eu tô até a fim de ir, mas eu vou ter que estudar. Tô mal em física e vou pegar pra valer agora, desculpa. Mas não tem como você estudar até o início da noite? Você não tem noção como física pega todas as minhas energias. Se eu ficar estudando física, eu não vou conseguir com você. Entendi. Foi mal. E você, Vânia? Putz, desculpa, não vai dar. Aqui com a minha mãe. Vamos sair. Mas não tem como você dar uma desculpinha? Não vai dar. Uma pena. E vocês? Então, valeu, Giovana, mas não vai rolar, não. É, então, deixa pra próxima. Tudo bem. Gente, eu Quando a pessoa se sente invisível, quer dizer, ignorada pelas outras, então isso pode desenvolver dentro dela um complexo contra ela mesma. E esses complexos, eles prejudicam o relacionamento, porque a própria pessoa passa a se excluir, ela passa a se retirar de situações sociais exatamente para evitar esta rejeição que ela sofre. E quando a pessoa ela não consegue se apreciar, ela não consegue gostar dela mesma, como que ela vai fazer com que os outros gostem? Mas isso não quer dizer que não dá para mudar de atitude. Ninguém precisa levar esse comportamento para a vida toda. E como dar um basta, ir à luta e não se intimidar pelos outros? Você vai saber as nossas dicas daqui a pouco. Vamos agora assistir este outro, o 6º problema. Nele está o sem noção, sem desconfiômetro, aquele que se expõe demais. Preste atenção. Mãe, eu vou dar uma saidinha, tá? E você vai levar o André, né? Como assim, mãe? Eu vou sair com o menino essa hora. Como assim, digo eu, Jéssica? Quem pariu, Matheus, que balance. Que custa, mãe? Eu preciso me divertir um pouco. Pensasse nisso antes. Aliás, você não é nenhuma menininha mais pra andar com essa roupa por aí, né? Ai, mãe, fui. Vambora. Vamos. Tá. É. A gente se fala amanhã? Tem telefone? Claro. Então pode vender ele. Melhora essa fachada aí, quem sabe a gente se fala de novo. Tchauzinho. Você vê que pela carência, muitas pessoas, elas se fazem de ridículas, né? Elas jogam as responsabilidades para cima, elas vão e se entregam, elas se humilham diante de outras pessoas que não dão um mínimo de valor para elas, né? Isso é um problema pessoal que, quando a pessoa entra num relacionamento, começa a prejudicar, porque ela vai ser aquela pessoa ciumenta, controladora, exigente demais de atenção. Sem contar que ela vai entrar em qualquer relacionamento, né? Qualquer coisa vale para ela. Né? Bom, vamos agora ao 7º e último problema. Você já viu alguém que tem tudo, família, boa esposa, mas não sabe dar valor a essas coisas? Edu? E aí? Fala, Claudio! Vou tomar uma? Não, cara, não, obrigado. Já tá tarde pra mim, eu tô indo embora, cara. E vem cá, você não vai embora hoje, não? O que foi? Tá sem clima em casa? Totalmente sem clima, não tô aguentando, não. Não?
Que isso, cara? Deixa de bobagem, meu. Você e a Gisele sempre se deram tão bem. Deram, isso é passado, filho, problema deles na escola, cara, eu não aguento mais não. Ah, que bobagem, Edu. Porque chegar em casa, tem um questionário pra você, tipo assim, amor, onde é que você tava? Amor, me ajuda a lavar a louça, para. Olha, lá em casa ela não precisa nem pedir nada pra mim. Eu já vou lavando, vou ajudando ela, sabe por quê? Você vai mais tempo pra gente poder conversar, você entendeu? E olha, vou falar do fundo do coração, Edu. O seu problema não está aqui nesse balcão, certo? Se você quiser uma carona, cara, vamos aproveitar que eu tô indo agora. Nessa? Sai daqui depois das 8 quando ela já tá dormindo, daqui não sai nem amarrado. Valeu, obrigado. Você vê que ele tem uma esposa em casa que ele precisa aprender a conviver com ela, com o jeito dela, trabalhar no relacionamento, mas ele está preferindo ficar no bar. Fugir, né? Fugir do problema. E isso não ajuda. Esse comportamento de fugir da situação, não trabalhar e enfrentar o problema, é um problema pessoal que quando você estiver num relacionamento vai acontecer exatamente isso. Você vai fugir da outra pessoa, da situação, ao invés de enfrentá-la como uma pessoa madura e adulta. Isso é muito comum, né, Renato? Muitas pessoas não gostam de enfrentar, confrontar a situação. Muitos maridos não gostam da DR, né? As pessoas, elas preferem, elas pensam assim, se eu não tiver que lidar com ela, talvez esse problema vai fugir, vai desaparecer. E não é assim, ele vai aumentando com o tempo, né? Bom, vamos recapitular. 7 problemas pessoais que atrapalham os relacionamentos. Primeiro, falta de amor próprio. Você quer que os outros te amem do jeito que você é, mas você mesmo não se gosta. Falta de atenção. Você não faz tempo para o seu parceiro. Carreira acima do amor. Você não prioriza o seu relacionamento. O invisível. Você se inferioriza diante dos outros. A timidez. Você tem medo da rejeição. A pessoa solteira e inadequada. Você é extremamente carente. Você não sabe se relacionar com os outros, não procura enfrentar os problemas da relação. O que fazer quando você reconhece que tem esses problemas? Você tem que começar a trabalhar em você, em primeiro lugar. Foi como o Jefferson, esposo da Edna, reconheceu depois de ouvir as nossas palestras, os nossos programas, os conselhos. Ele entendeu, achando antes que o problema estava na esposa, ele reconheceu, peraí, o problema está em mim, eu preciso trabalhar em mim. E foi o começo da mudança nele que inspirou a mudança na esposa. Eu fiz isso. No nosso casamento, eu vi o meu problema. Antes, eu só vi o problema do meu parceiro, do Renato. E nós não resolvíamos os nossos problemas no casamento. Quando eu comecei a olhar para mim e resolver os meus problemas pessoais, foi quando nós começamos a ter felicidade no casamento. Alguma outra dica, Júnior, Nanda? 50% é a nossa responsabilidade, né? E fazendo a nossa parte, com certeza o outro vai ver. Isso aconteceu com a gente também, né? A mudança. Eu mudei a minha parte, ela mudou a dela e, consequentemente, estamos felizes hoje. E sempre tem um que faz isso primeiro, né? Não adianta você pensar assim, eu reconheço que ele precisa mudar. Essa é boa, eu reconheço que ele precisa mudar. Bom, termine no reconheço, né? Que você precisa mudar. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado, Nanda e Júnior. Prazer. E vocês vão voltar mais vezes aqui para nos ajudar nos conselhos com os nossos amigos. Obrigada, alunos, pela presença e até semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.